Boa noite a todos. Meu nome é Luciana Canguçu. Eu estou aqui em Belo Horizonte para trabalhar com vocês hoje a força do nome de Jesus Cristo dentro de uma perspectiva salvífica, como Jesus Cristo representando o Messias Salvador das nossas consciências. Para que nós comecemos os exercícios de reflexão em torno da figura de Jesus, eu vou convidar cada um aqui presente para, junto comigo, entrar em sintonia com o mais alto, para estabelecermos uma corrente energética que possa nos proteger espiritualmente, para que todo o conteúdo nos favoreça uma ligação mais genuína com Cristo, favorecendo uma conexão mais profunda com a memória da nossa filiação divina, alargando os nossos horizontes de percepção pelas vias intuitivas para que nós consigamos fazer análises a partir de paradigmas mais holísticos, mais ecológicos e mais sistêmicos. E dentro dessa energia nós consigamos acessar a nossa verdade íntima, expressando autenticamente todos os nossos dons, aptidões e vocações em nome dessa proposta, ancorando-nos na força do amor e educando os nossos egos, as nossas personalidades, o nosso mental racional cartesiano, para que nós consigamos operacionalizar as mensagens dos desígnios superiores para o dia de hoje e também educarmos as nossas forças sexuais para desembotarmos nossas mais altas capacidades humanas, para sermos os melhores seres humanos que damos conta de ser e assim ancorarmos as nossas estruturas corpóreas a partir de uma irradiação mais consciente do motivo pelo qual nós estagiamos neste aqui e neste agora, buscando ampliar e refinar as nossas visões, audições, olfatos, paladares e tatos, desenvolvendo o sexto sentido que nos auxilia gradativamente a captar a mensagem do Evangelho, meditar em torno da mensagem do Evangelho, sentir a mensagem do Evangelho, para que nós consigamos finalmente vivenciar com consciência a mensagem do Evangelho nas nossas rotinas diárias. O tema então proposto é Jesus Cristo, nosso Salvador, e nós vamos começar o estudo com uma oração. Então eu vou pedir que todos nós nos alinhemos intimamente, ancorando psiquicamente os nossos propósitos de elevação de sintonia. E nesse instante o mesmo ser que fala é o ser que ouve, e cada consciência envolvida neste processo funciona como um corpo único, a irradiar propostas de renovação individual, a irradiar também, por efeito de onda dessa transformação íntima, propostas de transformação do coletivo. Então eu vou pedir para que nós nos alinhemos nesse caminho de oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Amém. E nesse clima, nós vibramos juntos os nossos propósitos de sintonia com as frequências crísticas. Nós aceleramos os nossos processos evolutivos, nós somos felizes, nós atendemos às reais necessidades de nosso ser. Nós temos êxito em tudo aquilo que nos propomos realizar sem nos deixar levar pelo orgulho. Nós nos sintonizamos com a abundância nos níveis físicos, emocionais, mentais e espirituais, a fim de operacionalizarmos as nossas vidas e aprendermos a dividir essa abundância com todos aqueles que nos rodeiam. Nós juntos, nesse instante, escolhemos vibrar no bem e na gratidão. Nós trabalhamos em nome de Jesus Cristo onde quer que a vida nos conduza. Nós mantemos a mente vigilante no dia de hoje, exercemos a compaixão e crescemos no amor. E em sintonia com as frequências elevadas do nosso Senhor Jesus, nós nos entregamos aos serviços eletromagnéticos do universo, sem medo e sem necessidade de controle, engendrando as nossas transformações
do nosso núcleo às nossas periferias. Amém. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema Jesus Cristo, nosso Salvador, e a nossa lente de análise vai ser os paradigmas trazidos pela doutrina espírita. Então, nós sabemos que dentro da doutrina espírita nós temos um triângulo de interpretação. Nós temos uma lente de análise muito específica que vai nos dar mais elementos para captarmos informações do nosso aqui e do nosso agora e a nossa relação com essa figura tão conhecida de leste a oeste, mas muitas vezes incompreendida nas sutilezas da sua mensagem. Então nós vamos trabalhar a partir de paradigmas da filosofia, da ciência e da religião. Então, nos níveis filosóficos, nós vamos realizar algumas perguntas da nossa relação pessoal com Jesus Cristo. No nível científico, nós vamos nos lançar empiricamente algumas experiências para que possamos aferir valores diante das perguntas que nós fazemos a respeito da nossa relação com Jesus Cristo e dentro dessa perspectiva de Ele representar uma dimensão salvífica para nós. E essas bases do triângulo da ciência que vai comprovar pela experiência as perguntas que foram feitas nos níveis filosóficos, sustentarão os paradigmas da religião. O próprio Allan Kardec, na folha de rosto de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos orienta que fé só o é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então nós vamos trabalhar a partir das noções de uma fé raciocinada, mas quando nós estamos falando de fé raciocinada, nós estamos nos ancorando em paradigmas de uma filosofia espiritualista, como o próprio Kardec nos orienta, e a partir desse triângulo de interpretação, nós vamos construir o raciocínio aqui, conscientes de que a resultante do que for trazido aqui é um somatório dos nossos potenciais espirituais, mentais, emocionais e físicos. Ou seja, todos nós neste aqui e neste agora temos responsabilidade para mantermos o padrão vibratório elevado para conseguirmos nos nutrir de dentro para fora diante da proposta do estudo de hoje. Então, nós vamos começar a reflexão a partir das questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai fazer uma reflexão que ele vai intitular de escala espírita. Então, das questões 100 a 113, ele vai didaticamente dividir o estado vibratório das consciências encarnadas e desencarnadas em 3 grandes grupos: espíritos de terceira ordem, espíritos de segunda ordem e espíritos de primeira ordem. Os espíritos da terceira ordem são aqueles que sofrem uma grande influência da matéria e não têm força espiritual suficiente para fazer valer as suas potencialidades diante dos jogos materiais em que estão inseridos. Há um predomínio da linguagem material sobre a linguagem espiritual. Os espíritos de segunda ordem estão no exercício de fazer as forças espirituais se sobreporem sobre as forças materiais. Em alguns momentos eles têm êxito, em alguns momentos eles não têm êxito, mas estão nesse exercício de fazer o bem preponderar sobre aquilo que não é considerado tão bom em relação ao aqui e agora que estagiam. Mas dentro dessa reflexão, o Kardec termina refletindo sobre os espíritos de primeira ordem, que estará representado por uma classe única, e essa classe única será considerada dos espíritos puros, dos espíritos que têm um total predomínio do espírito sobre a matéria. Eles têm um desenvolvimento consciencial de ativação de uma felicidade íntima na comunhão com seu próprio centro norteador, que será conhecido como Deus Pai, dentro do paradigma religioso, e dentro dessa noção de felicidade integrativa com as leis da natureza, essas consciências são capazes de co-criarem na matéria, modelando-a
segundo o cumprimento dos desígnios divinos. Ótimo. Quando a gente pensa nisso, nos espíritos ligados à primeira ordem, nós vamos nos voltar à questão 625 de O Livro dos Espíritos, onde o Kardec vai perguntar qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E aí nós vamos ter no Livro dos Espíritos, na questão 625, a menor resposta de todo o livro, em uma única palavra de 5 letras: Jesus. Nós vamos ter então Jesus como guia e modelo da humanidade, segundo o paradigma da doutrina espírita. Nós temos Jesus como o grande representante da energia divina na nossa experiência de espiritualidade. Jesus Cristo passa então a ser uma figura que representa uma autocomunicação do amor de Deus para toda a humanidade. E dentro dessa proposta, para que a gente possa fundamentar o motivo pelo qual nós escolhemos esse título para a reflexão de hoje, nós vamos nos apoiar no livro A Gênese, do Kardec, inicialmente no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, no item 41. E nesse item, nós vamos ter o seguinte conteúdo: o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que o próprio Espiritismo traz em revelação tudo quanto Cristo disse, tudo quanto Cristo fez. E no processo de leitura desse texto, nós vamos ver que, ao invés de diminuir a força de Jesus, a proposta da doutrina espírita é torná-lo ainda maior, para que nós consigamos sentir a força da sua mensagem muito mais do que uma filosofia profunda, mas reconhecendo-o como um grande Messias divino. Isso está lá no livro A Gênese. E aí nós vamos ver também no capítulo 15 de O Livro A Gênese, intitulado Os Milagres do Evangelho, no item 2, a seguinte reflexão: a encarnação de Jesus neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente aos seus mensageiros direto confia para o cumprimento dos seus desígnios. Então nós temos, dentro do arcabouço da reflexão espírita, confirmações claras de que nós, antes de sermos espíritas, somos enraizados nas matrizes cristãs. Isso significa que a força do Antigo Testamento e a força do Novo Testamento precisam fazer parte da rotina de captação de informações, de meditação sobre essas informações, de sentimento em torno dessas informações, para que nós consigamos vivenciar a nossa relação com Cristo de maneira mais lúcida, de maneira mais inteira, de maneira mais genuína. Quando a gente pensa nessas perspectivas, nós vamos nos lembrar da questão 244 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntará se os espíritos veem a Deus. E a resposta que a espiritualidade nos dá é: os mais simples e ignorantes apenas o sentem e o adivinham. Os superiores o veem e o compreendem. Então nós vamos perceber que os espíritos de terceira ordem, os espíritos de segunda ordem, estão numa fase de sensação e adivinhação do que seja Deus. Porém, os espíritos de primeira ordem, que a própria doutrina espírita, na questão 625, nos orienta como Jesus sendo guia e modelo, eles têm visão e compreensão de Deus. Por isso, nós vamos perceber que Jesus é o Filho unigênito do Pai. Aí, nós vamos perceber a beleza desse raciocínio dentro do Evangelho, que já está anunciado no Antigo Testamento.
nós vamos perceber que vários profetas anunciaram a vinda do Messias, e nós vamos observar que nos 4 evangelhos, em todas as cartas do Novo Testamento, bem como no Apocalipse, nós teremos confirmações das escrituras do Primeiro Testamento. E Jesus passa a ser a figura central dentro de uma noção soteriológica. Então, o que significa dimensão soteriológica? Soter, no grego, significa salvar. Mas, quando a gente pensa que Jesus é o Salvador, e a gente vai estudando as etimologias ligadas à palavra salvar, nós vamos perceber que, dentro de uma noção grega, salvar é curar. Então, Jesus sendo o nosso Salvador, representa as nossas possibilidades de cura. Cura a partir de ajustes energéticos profundos, a partir das nossas experiências no tempo e no espaço, para que possamos gradativamente ampliar discernimento do que é central para nós e do que é supérfluo para nós, do que é bom para nós e do que não é conveniente para nós, do que é espiritual para nós e do que é material para nós. E para a gente poder reforçar isso, nós vamos perceber que os 3 evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas vão trabalhar a figura de Jesus Cristo como Filho do Homem, com letra maiúscula. Esse Filho do Homem realiza nesses 3 evangelhos milagres. E os textos são originalmente construídos por comunidades que visam convencer outras consciências que também estão em fase de sensação e adivinhação do que seja Deus, né? Segundo a questão 244, de que Jesus é o Messias anunciado no Antigo Testamento. Porém, no Evangelho de João, de maneira um pouco diferenciada dos 3 outros evangelhos, nós vamos ter a figura de Jesus anunciada como Filho do Deus vivo, o Messias prometido. E esse Filho do Deus vivo, no Evangelho de João, não realiza milagres. Não existe a palavra milagres no Evangelho de João, no seu texto original. Jesus realiza sinais, e ele dá sinais que, ao serem irradiados na experiência concreta, ferem a percepção daqueles que o orbitam nas experiências, dando a eles elementos de análise para que eles possam reconhecê-lo como Filho do Deus vivo. Quando a gente pensa nessa perspectiva joanina, e nós vamos compreendendo que Jesus é o nosso curador e ele vai realizar em nós profundos ajustamentos de dentro para fora por meio de um estreitamento de convívio, por meio de um estreitamento de relação, nós vamos perceber que no início nós estaremos dentro de uma postura de experimentar na sensação e adivinhação que estamos estagiando sobre o que seja Deus, Deus como Criador. E nós nos comportaremos inicialmente nessa relação com Jesus numa perspectiva de servos, numa perspectiva de discípulos, numa perspectiva de aprendizes. Mas nós vamos percebendo que, à medida que vamos desenvolvendo intimidade com esse processo de salvação, à medida que vamos desenvolvendo maturidade no estreitamento psíquico com a cognição trazida pela frequência de Jesus, nós começaremos a nos experimentar em profunda amizade com Cristo. E ele mesmo chega um momento que diz no Evangelho: não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos. Quando a gente entende então que nós podemos ser amigos de Jesus, as perspectivas de cura da nossa consciência se alargam para horizontes mais largos. E aquilo que antes soava como distanciamento, gerando em nós impressões de inferioridade ou de atraso evolucional, passa a ser
ressignificado em paradigmas de vivências do presente a partir do acesso à vida eterna pela mudança da nossa frequência, porque começamos no alargamento da nossa percepção, compreender mais profundamente as leis divinas que o próprio Cristo, inicialmente de maneira muito alegórica, muito simbólica e muito metafórica nos transmitiu. Ele passa gradativamente a falar de um lugar mais escancarado, especialmente no final do Evangelho de João, e ao longo da evolução do pensamento religioso da Terra, nós vamos perceber que as religiões de tradição cristã vão aprofundando as reflexões. Então nós vamos ter grandes contribuições do catolicismo, grandes contribuições do protestantismo, grandes contribuições do espiritismo, alargando as possibilidades de entendimento integral por vivência das mensagens que Jesus Cristo nos orientou no seu Evangelho. Muito bem. Quando a gente pensa a partir dessa perspectiva, nós precisamos agora ouvir um discurso que, segundo o Evangelho de João, saiu da boca do próprio Cristo, que deixa de ser um mero mestre para ser um mestre amigo. E isso muda completamente a nossa relação com ele. Então nós vamos observar que no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. E esse mesmo Cristo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, dirá: eu sou a luz do mundo. E esse mesmo Cristo que vai sendo ressignificado dentro de nós, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 a 9, iniciará o seu discurso dizendo: eu sou a porta das ovelhas. E esse mesmo Cristo que vai ganhando espaço vibratório no nosso psiquismo é quem vai dizer no Evangelho de João, a partir do capítulo 10, versículos 11 a 15, a seguinte expressão: eu sou o bom pastor. E ele ainda vai dizer no capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. E vamos ver ainda ele dizendo em João 14, versículo 6, a seguinte expressão: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para finalmente terminar em João 15, versículos 1 a 5, um discurso em que ele começa a dizer: eu sou a videira verdadeira. Então nós temos, dentro dessa perspectiva de relação com Jesus, orientações de quem ele é. Mas para isso nós precisamos desenvolver percepção, para que nós consigamos verdadeiramente enxergá-lo. E à medida que nós começarmos a enxergar de maneira mais translúcida quem é Jesus no nosso processo evolucional, nós conseguiremos ativar as leis naturais dentro de nós por nosso refinamento perceptual. E isso é corroborado na questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntará: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderão: na consciência. Na consciência. E quando a gente vai estudar a palavra consciência, syneidesis no grego, em suas etimologias, nós vamos perceber que consciência, syneidesis, significa faculdade de se perceber o maior número de elementos possíveis do aqui e agora, para que nós possamos ter discernimento mais fino do que é importante e do que não é tão importante. Então, o desenvolvimento da percepção, casando questão 244 com 621 e 625, 244, somos consciência em fases de sensação e adivinhação do que seja Deus. 621, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E ancorados na questão 625,
temos como guia e modelo a figura de Jesus, que inicialmente nos trata a partir de metáforas e alegorias, respeitando o nosso piso de maturidade, mas à medida que nós vamos ganhando maturação no processo de percepção, ele consegue diminuir o nível simbólico, diminuir o nível metafórico para falar rasgado às nossas consciências, dando-nos senso de emergência dos nossos processos evolutivos, para que nós consigamos, refinando a nossa percepção sobre as leis naturais, ajustarmos as nossas frequências para aquilo que fomos designados a ser. Espíritos que irradiam as suas mais altas capacidades. Espíritos que são capazes de fazerem as forças espirituais se predominarem sobre a matéria. Espíritos que foram designados a serem felizes. E essa felicidade estará atrelada à nossa habilidade de nos mantermos em comunhão profunda com a força das leis da natureza, que do micro ao macrocosmo revelam a perfeição divina. Gradativamente, então, assumindo essa relação e esse compromisso com Jesus, saímos da condição de servos e passamos a nos intitular verdadeiros amigos de Jesus. Porque enquanto estamos numa condição de aprendizes, enquanto estamos numa condição de discipulado, nós estamos carentes e ocupados em recebermos o amor do Cristo. Mas a partir do momento em que nós tomamos consciência de que podemos, segundo o próprio discurso cristão, aprender como Jesus Cristo dizer eu e o Pai somos um, nós vamos gradativamente nos tornando amigos de Jesus, suprindo as nossas carências pelo desenvolvimento das nossas habilidades. Habilidades espirituais, habilidades mentais, habilidades emocionais e habilidades físicas. E desse desenvolvimento das habilidades vai nos dando a capacidade de, ao invés de ficarmos ocupados em ficarmos apenas experimentando a sensação de sermos amados por Jesus, nós nos ocupemos pela força do trabalho a amá-lo à altura, a amá-lo em correspondência fina, a fazermos das nossas existências possibilidades de nos transformarmos em mensagens vivas do Evangelho. E isso é muito mais poderoso do que ser mensageiro. Nós estamos sendo convidados neste aqui e neste agora a nos transformarmos em mensagens vivas do conteúdo de Jesus. Muito mais do que sermos mensageiros. E cada um aqui presente sabe onde a lágrima está queimando a própria face. Mas, a partir do esforço de desenvolvimento de consciência, a partir da ativação da lei natural dentro da própria percepção, a partir do esforço pessoal de voltar ao centro de si mesmo, estabelecer uma conexão fina com Jesus, nós vamos compreender as possibilidades de cura que nós temos ao elegir pela lei de sintonia as energias de Jesus Cristo para o nosso processo de desembotamento. Bem, quando a gente pensa nessa perspectiva, nós vamos compreender então que quando a gente está falando que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós não estamos aqui com moralismos no intuito de ficar apenas em discursos religiosistas. Nós estamos convidando Jesus Cristo para adentrar o seio da nossa intimidade, realizando mudanças profundas do núcleo às nossas periferias, e aí nós vamos nos deixar conduzir pelas frequências crísticas dessa figura que representa, pela força do Espírito Santo, segundo o paradigma da doutrina espírita, representa a grande pleiade de espíritos superiores que, em nome do Cristo, cumprem os desígnios da criação, autocomunica a nós o amor de Deus. E ele é muito taxativo ao nos ensinar que
Ele e o Pai são um e que nós somos capazes de também, como Ele, fazer brilhar a nossa luz. Nós somos capazes de, como Ele, chegar em nossos processos evolucionais em irradiação dos nossos mais altos potenciais. E é muito importante que nós compreendamos nesse universo que as perspectivas salvíficas, elas não acontecem em desrespeito ao espírito de sequência da natureza. O processo de salvação da nossa consciência, o processo de cura da nossa consciência acontece, segundo o nosso querido Emmanuel, em profundo respeito ao espírito de sequência da natureza. O autoconhecimento passa então a ser uma ferramenta mais eficaz que nós seres humanos temos de gradativamente vencermos as nossas más tendências, ativando as nossas virtudes para que elas ganhem espaço vibratório em nós, transmutando pelo percorrer no tempo e no espaço aquilo que se configura em nós, vicissitudes. E aí nós vamos ter, dentro dessa perspectiva dos estudos das vicissitudes, as questões 907 e 912 de O Livro dos Espíritos, nos orientando a respeito das paixões, a um estudo sério das paixões. E quando nós vamos estudar as paixões dentro desse processo de que nós queremos ser salvos pelas frequências crísticas, nós precisamos descobrir onde é que o Cristo vibra em nós. Em qual dimensão da nossa estrutura consciencial o Cristo vibra em nós. E aí nós vamos perceber que nesse estudo, nós, para entrarmos dentro de nós mesmos, passaremos por questões mais periféricas do nosso processo de autoconhecimento, reconhecendo o que vibra em nós como medo, o que vibra em nós como culpa, o que vibra em nós como orgulho e o que vibra em nós como egoísmo. Fazendo um contato sério com essas energias, nós seremos capazes de, passando pelas vicissitudes, passarmos por elas para que elas verdadeiramente passem. Se nós não assumirmos na humildade o piso de experiência que estagiamos, em que as forças materiais ainda exercem grande influência em nossos processos, a ponto de as nossas potências espirituais muitas vezes ainda não terem forças de se fazerem valer na vida manifesta, se nós não tivermos esse caminho de autoconfrontação, nós podemos arrotar discursos de amor, arrotar discursos de integração, nós podemos arrotar discursos de paz, mas nós seremos orgulhosos porque estamos falando de algo que não estamos exercitando em vivência. E a autoridade moral para poder falar sobre essas energias exige da consciência anos dedicados ao esforço de autotranscendência, incluindo as suas questões mais periféricas, assumindo as forças da animalidade que ainda nos caracterizam, para que nós possamos aprender a lidar com essas energias sem julgamento, a partir do centro norteador de nós mesmos, e a partir disso, mais robustos num clima de autoadministração, de autogestão, de autodomínio, nós consigamos ser mais senhores de nós mesmos. E quando nós conseguimos ser senhores de nós mesmos, nós estamos totalmente entregues e subservientes à orientação do nosso Senhor. E é aí que nós começamos o trabalho de serviço consciente. Na questão 465 de O Livro dos Espíritos, item B, o Kardec vai perguntar qual é a natureza da influência dos espíritos, entre aspas, maus em nossas vidas. E o Kardec receberá como resposta a seguinte expressão: a influência ela vai acontecer de forma a gerar na criatura uma impressão de inferioridade e uma sensação de afastamento de Deus.
impressão de inferioridade e sensação de afastamento de Deus. Isso caracteriza, dentro do processo salvífico, sintonia das nossas periferias, em nossos medos, culpas, orgulhos e egoísmos, com as baixas frequências que nos prendem à percepção em círculos estreitos, dando-nos uma ilusão de inferioridade, dando-nos uma ilusão de afastamento de Deus. Mas a partir do momento que nós estamos nesse processo salvífico, investindo em nosso autoconhecimento, encontrando forças morais para educar nossas forças intelectivas e, por efeito de onda, educar as nossas forças sensoriais, nós seremos capazes de começar a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para finalmente o coração sentir e a cura se estabelecer. E como referência dentro dos textos bíblicos, nós vamos ter o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, onde Jesus começa a narrar a parábola do semeador, onde o semeador joga sementes por 4 tipos de solos diferentes. Ele explica o que significa cada um desses solos, mas ao final ele chama os discípulos o interpelam, questionando por que ele falava por parábolas, e ele diz porque o coração daquelas pessoas que estavam ali não estavam suficientemente preparados para receber ipsis literis aquele conteúdo, e a alegoria funciona como recurso de respeito à heterogeneidade dos pisos perceptuais daquela multidão que o orbitava em busca de cura. Mas ele não está assim no Evangelho não, tá? É uma interpretação nossa. Mas no Evangelho ele vai fazer referência ao Antigo Testamento, no livro de Isaías, e ele vai dizer: eu falo assim por parábolas, porque eles tendo olhos não veem, eles tendo ouvidos não ouvem, e nesse sentido o coração deles não sente, então não posso curá-los. Mas chegará o momento em que eles terão olhos de ver, ouvidos de ouvir, o coração deles vai sentir, e eu poderei curá-los. Ótimo. Mas Jesus continua: para vocês eu posso continuar a explicação. E aí Jesus faz uma explicação mais detalhada, dizendo que a semente está vinculada à força da palavra de Deus e que os diversos solos são os corações dos homens. Quando a gente vai trabalhando então essa aproximação de Jesus, nós vamos percebendo as possibilidades de cura que se nos abrem no dia a dia. Então nós não, dentro do nosso processo de conexão, a partir do conteúdo que recebemos da doutrina espírita, estamos sendo convidados a um alinhamento das nossas potências às reflexões trazidas por Jesus. E essas reflexões estão sempre alinhadas às perspectivas de unidade com o Pai, abertura à força do Espírito Santo, reconhecimento da energia de Jesus como messiânica e salvadora. Nós vamos perceber a força dos mandamentos intitulada como verdade, Jesus ancorando um discurso todo baseado na lei de amor, gerando possibilidades de educação para os níveis que são mais básicos da consciência. Então nós vamos perceber que nós vamos ter, dentro de um processo educativo das mensagens de Jesus, oportunidade de curas pela transformação dos hábitos, pela transformação das posturas, pela transformação do nosso dia a dia, pela transformação das nossas experiências, que trarão para nós maturação psíquica por meio de um refinamento perceptual. Com a percepção mais refinada, nós conseguimos captar elementos antes não captados, e a partir do momento que nós estamos mais inteiros na lucidez, nós vamos percebendo sutilezas que antes eram silêncio para a nossa percepção, e essa hipersensibilidade vai nos trazendo novos pisos de experiência para que possamos nos maturar em outros níveis. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão 634 de Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar
se Deus, com seu poder, não poderia ter criado a humanidade em melhores condições? Os espíritos vão dizer o seguinte: já vos dissemos que os espíritos nascem simples e ignorantes. O início evolucional dos espíritos é na simplicidade, é na ignorância, no não saber. Porém, para que eles possam compreender o que é um corpo duro, por exemplo, eles precisam ter contato com as rochas. Para que eles possam compreender o que é subir, eles precisam ter contato com as montanhas. E é para isso que ele nasce num corpo, para que ele consiga, pelas experiências, se tornar experiente, fortalecendo o seu discernimento. E dentro da perspectiva crística, isso é o desenvolvimento consciencial, o desenvolvimento dos olhos de ver, o desenvolvimento dos ouvidos de ouvir e o desenvolvimento do coração para que possamos nos abrir para que a mensagem de Jesus nos transforme de maneira integral. Mas tudo isso que nós estamos refletindo aqui está vindo de fora para dentro. O fato de eu saber responder à primeira questão de O Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não me dá vibratoriamente o dom de sentir o que Jesus está querendo nos expressar sobre a força de Deus. Somente um contato com esses estímulos que vêm de fora vai nos auxiliar a gradativamente construirmos as nossas equações pessoais, particulares e intransferíveis com o que seja Deus, com o que nós conceptualizamos como Deus, com o que nós conceptualizamos como sagrado, com o que nós conceptualizamos como espiritual. E a partir do momento que construirmos essa equação íntima, nós vamos conseguir nos livrar gradativamente desses padrões de medo, gradativamente dos padrões de culpa, vamos nos liberando gradativamente dos padrões de orgulho, gradativamente nos liberando dos padrões de egoísmo, gradativamente recuperando a memória de quem nós somos no centro na nossa filiação divina, para que nós não caiamos nos jogos energéticos já esclarecidos na questão 465b, que vem tentar nos trazer uma impressão de que somos inferiores porque estamos estagiando na matéria, porque nós estamos caminhando num processo evolucional em que a animalidade ainda fala alto e nós estamos em ensaio de humanidade. Nós vamos ganhando força interior para não sermos ingênuos diante dos jogos que se estabelecem para nós, querendo nos dar uma impressão de afastamento de Deus. E nós vamos aos poucos nos fortalecendo para não cairmos nesses jogos e vamos elevando a nossa sintonia rumo ao melhor de nós mesmos. Rumo ao melhor de nós mesmos. Mas tudo isso que foi dito, como eu comecei a falar, são estímulos que vêm de fora para dentro. Mas quando eu pego todos esses elementos bíblicos e coloco-os dentro de mim, quando eu pego todas as figuras dos discípulos e os coloco dentro de mim, quando eu pego todos os aspectos de Jesus Cristo e os coloco dentro de mim, quando eu pego todos os aspectos vinculados à noção de Deus que eu recebo e os coloco dentro de mim, eu consigo aos poucos viver a energia de possibilidade, de salvação e de cura a partir de um outro lugar vibratório. E aí nós vamos percebendo, dentro de uma noção da antropologia paulina, que todas as frequências que coexistem em nós estão no nosso nível corpóreo, simbolizadas por níveis de frequências específicas. Isso já foi trazido há muitos e muitos anos atrás pelo hinduísmo e a doutrina espírita acabou abraçando, especialmente nos conteúdos de obras, por exemplo, como a do André Luiz, sobre a questão dos centros de força. E aí nós vamos perceber que essas diversas frequências, essas 7 principais frequências, que no sânscrito vai ser intitulado chakra,
e no português vai ser traduzido como roda de força, centro de força, e é muito estudado, né, dentro da doutrina espírita, especialmente para os estudiosos de magnetismo, por aqueles que estudam o poder do passe eletromagnético, por aqueles que estão sendo estudiosos profundos do fenômeno da mediunidade. Nós vamos ter essa coexistência de frequências em nós, trazendo informações psicossomáticas que em algum nível estarão em sintonia com esses elementos bíblicos que já passam a estar interiorizados em nós por meio do nosso contato com o conteúdo trazido por Jesus Cristo e todos aqueles seus seguidores que em seu santo nome trabalham para que a força da sua mensagem seja um estímulo de força de cultura, um estímulo de força de transformação pessoal, um estímulo de força de transformação coletiva. E quando nós vamos percebendo isso em nós vamos perceber que a energia divina, segundo a questão 92 de O Livro dos Espíritos, vai representar um centro norteador das nossas consciências. Ou seja, nós começamos a experimentar a sensação de Deus imanente, de Deus dentro, de Deus no centro, Deus no núcleo de nós mesmos. E essa questão 92 de O Livro dos Espíritos, ela vai perguntar sobre a questão da ubiquidade, que é a capacidade de o espírito se fazer presente em vários pontos ao mesmo tempo, pela irradiação, e o Kardec vai questionar se os espíritos se dividem porque são percebidos em vários pontos ao mesmo tempo. E nessa questão 92, os espíritos vão dizer que não, que os espíritos são indivisíveis, mas que eles se fazem presentes por extensão dos seus raios, mas que cada um de nós é um centro que se irradia para todos os lados. E na questão 92A, o Kardec vai perguntar se todos nós irradiamos com igual força. E os espíritos vão dizer: longe disso, isto dependerá do grau de depuração desse espírito. Isso significa, então, que aqueles espíritos da questão 249, que somos nós mesmos, os mais simples e ignorantes, que estão na sensação e adivinhação do que seja Deus, estão ainda com baixo poder irradiatório. Em contrapartida, nós vamos ver espíritos mais experientes no tempo e no espaço, com habilidades perceptuais mais desenvolvidas, maturações espirituais, mentais, emocionais e físicas de outra oitava, uma oitava acima, e a partir desse lugar eles têm um poder de radiação maior. E nós vamos ver então Jesus Cristo como um espírito de primeira ordem, lá das questões 100 a 113, como o grande irradiador, tão irradiador que é co-criador do planeta Terra. E nós vamos perceber que nós estamos mergulhados no magnetismo de Jesus, tão fortemente que, segundo Paulo, nós somos o corpo de Cristo, cada um exercendo um dom, sendo um membro em particular. Quando a gente pensa dentro dessa perspectiva, então, e jogamos isso tudo para dentro de nós vamos saindo das fases de sensação e adivinhação do que seja Deus, porque começamos a descobrir que quando voltamos para dentro, nós somos capazes de buscar a experiência de Deus imanente. Mas quem nos ensinou isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensinou. Ele, nos evangelhos de Lucas e no evangelho de Mateus, nos evangelhos de Lucas e Mateus, nos ensinará a oração do Pai Nosso. Porém, no evangelho de Lucas, antes de ensinar o Pai Nosso, ele diz o seguinte: tu, quando orardes, não faça como os escribas e fariseus, que estão orando apenas nas praças públicas para serem vistos pelos homens. Tu, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. E orando ao teu Pai que vem em secreto, o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E nesse conteúdo de Jesus,
nós temos a verdadeira proposta da salvação eletromagnética de nossas consciências, da subida vibratória pelo desembotamento dos nossos potenciais. Volta para dentro, confia na experiência de Deus imanente, vença gradativamente as forças materiais da sua consciência pelo esforço de quintessenciação da matéria, pelo seu trabalho diário. Abra mão das percepções estreitas de que nós somos inferiores ou culpados e que estamos afastados de Deus. Todos nós temos habilidades de voltarmos para dentro e assumirmos quem nós somos na nossa filiação divina. Essa é a mensagem da salvação. E assim nós vamos finalizar o estudo de hoje, porque já deu o nosso tempo, 50 minutos, como a coordenação me orientou, com uma oração para que a gente possa fechar com pétalas de rosas, derramando sobre nossas consciências, bênçãos de estímulos, para que possamos nos sentir mais vitalizados, para que possamos estar em sintonia com a gratidão, para que possamos estar com a autoestima, reconhecendo a nossa filiação divina, nos nutrindo do amor que nós irradiamos, sendo humildes nesse processo de soerguimento das nossas consciências, ativando o cuidado consciente da nossa hipersensibilidade para não cairmos nos jogos de baixa frequência e finalmente entrando no quarto interno, orando ao Pai que vem em secreto, para que o Pai que vem em secreto nos recompense na vida pública, dando-nos sentidos de vida mais profundo. Muito obrigada a todos e vamos fechar com uma oração. As belezas do universo só esperam por você confiar no seu caminho para com ele aprender. Tudo em suas mãos, o céu, o sol, o chão, você já sabe disso, mas às vezes diz que não. Todos querem ser felizes, todos querem pertencer, mas muitos ainda insistem nesse vício de sofrer. O tempo acabou, sofrer já é em vão e todos só esperam essa sua decisão. Então vem cá se unir com o Pai no alto, no ato, no lar. Ser feliz e contente sem se contrair, se quiser mentir. Ser feliz e contente para crescer é a semente. Ser feliz não quer dizer se esquecer da escuridão. É um tipo de certeza de que nada está em vão, tudo em seu lugar, dançando em comunhão, no rumo inevitável da eterna evolução. Mas quanto antes escolher e quanto antes descobrir o seu poder de escolher, mais vai facilitar que aconteça o florescer dos potenciais do seu coração. Este é o seu dom, esse é o seu direito, esta é a sua missão. Boa noite a todos. Tchau, tchau.